E aí, vamos estudar a lição? Domingo, dia 7 de setembro, dia da independência, hein? Quem é que não conhece a frase célebre, independência ou morte? Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, independência dele representa morte e morte eterna. Portanto, sejamos plenamente dependentes do Senhor, que essa seja a nossa realidade. Hoje, o tema da lição, liderança fracassada. Nós vamos observar o que aconteceu envolvendo Arão. Afinal de contas, enquanto Moisés estava no alto do Monte Sinai, Arão ficou responsável pelo povo. Ele era o líder espiritual do povo na ausência do Moisés. E, de repente, passados 40 dias de Moisés ausente, uma vez que estava na presença do Senhor, o povo começou a ficar desorientado, o povo começou a ficar impaciente, inseguro. Eles queriam ter alguém visível que os guiasse, semelhantes aos deuses que haviam visto durante toda a vida de idolatria, enquanto estiveram como escravos no Egito. Estavam acostumados a visualizar deuses e, de repente, eles não conseguiam visualizar absolutamente nada. Dentro deste contexto, eles procuram o Arão, você pode observar isso no capítulo 32, do verso 1 ao 6, e eles exigem que Arão construa um Deus. Exatamente, fizeram uma pressão no Arão. E olha só o que aconteceu. Em vez do Arão, líder espiritual, se posicionar ao lado da verdade, ele sacrificou a verdade no altar da paz. Para ficar bem com todo mundo, ele abriu mão do princípio. Ei, meu querido, não cometa este erro. Não tenha que sacrificar princípios para ficar bem com as pessoas. É melhor você estar bem com Deus do que bem com as pessoas e mal com o Senhor. Aliás, o ideal é que você estivesse bem com Deus e bem com as pessoas. Mas se surgir um momento de conflito, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E temendo por sua existência, por causa da pressão do povo, o Arão cedeu. Que coisa triste. É muito ruim quando um líder que deveria ser a referência espiritual acaba se tornando referência para a apostasia. E tendo isso em vista, você percebe que o Arão escuta do povo no capítulo 32, verso 1. Levantem-se, faça para nós deuses que vão diante de nós. Foi isso que o povo exigiu. E o Arão, então, cedeu. Não é impressionante, meu querido que está aqui comigo, minha querida, não é impressionante como os desejos pecaminosos podem distorcer os pensamentos e as ações? Às vezes, dominado por um desejo pecaminoso, nós faríamos coisas que de outra forma não praticaríamos se tivéssemos em controle o desejo que nos move. Tendo isso em vista, você percebe que as pessoas começaram a celebrar a sua própria criação, enquanto a humanidade e a moralidade foram se degradando neste processo. Que cena triste observar o que estava acontecendo no capítulo 32 do livro de Êxodo. E aí você percebe Arão zelando pela sua vida mais do que pela sua missão. A nossa missão é maior do que a nossa própria vida. E isso precisa ficar bem claro para aquele que verdadeiramente é comprometido com o Senhor, especialmente exercendo a liderança. Que nós, líderes, sejamos referências quanto àqueles que ficam posicionados ao lado da verdade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Que Deus nos dê esta firmeza de caráter, pois foi isso que faltou em Arão e que não falte em cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo exemplo que temos diante de nós e ajuda-nos a nos posicionarmos ao teu lado, haja o que houver, e não abrirmos mão daquilo que é correto, ainda que signifique uma pressão gigantesca que tenhamos que suportar. Em nome de Jesus, amém.